Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula. Começou a aula. Começou! Começou a aula! E a aula de hoje é História do Brasil. Sim, História do Brasil. Hoje vamos trabalhar com o primeiro reinado. O primeiro reinado de Dom Pedro I. Bem, após a luta da independência, o Brasil tomou um rumo. E esse rumo foi um rumo bem diferente dos seus vizinhos. A independência do Brasil, ela ocorreu de forma diferente dos países latino-americanos, porque ocorreu em partes com luta e em parte com acordo. Mais acordo do que luta, né? Mas os países latino-americanos tiveram uma independência mais aguerrida, uma independência que foi conseguida de forma de muito derramamento de sangue, muitas crises, enquanto que no Brasil as coisas foram mais ou menos tranquilas. No Sudeste, as coisas foram organizadas de tal forma que Dom Pedro I, agora que tinha resolvido ficar no Brasil, era o favorito do trono. Houve um acordo com Portugal, a contragosto, mas Dom Pedro I ficou então como imperador. Na realidade, quando pensamos na independência do Brasil, a gente pensa no quadro de Pedro Américo, com Dom Pedro I com a espada sobre um cavalo dizendo independência ou morte. Entretanto, sabemos que essa cena não aconteceu, infelizmente. Mas ficou gravada na história um ato romântico que, na verdade, festejaria a independência do Brasil. Após os acordos, Dom Pedro I foi então considerado imperador do Brasil e nem todo o Brasil estava unificado devido à crise causada por Dom João VI na sua saída. E o Nordeste estava bastante insatisfeito com as relações ligadas ao trono. Neste momento, as forças portuguesas não quiseram abandonar o Nordeste. E no Nordeste, sim, diferente do Sudeste, que houve um acordo, no Nordeste, sim, houve, então, muitas batalhas. E essas batalhas, elas vão começar em várias partes do Nordeste, inclusive Pernambuco, Bahia principalmente, e na Bahia, de forma muito singular, a Bahia vai resistir à presença portuguesa. A Bahia, junto com todos os seus heróis de Salvador, das regiões de Cachoeira, das regiões de Santo Amaro, todos esses vultos, todos esses importantes heróis, como Maria Quitéria, como Maria Firmina, esses vão lutar pela independência da Bahia. De tal ponto que, auxiliado pelos ingleses, os portugueses são obrigados a se retirar no dia 2 de julho de 1823. O Brasil já havia sido independente em 7 de setembro de 1822. Quase um ano depois, então, a Bahia consegue sua independência. O que é de admirar nessa história é que a Bahia podia ter se tornado um país independente do Brasil, uma vez que a sua independência ela conseguiu sem a ajuda direta das forças do Sudeste. A Bahia então poderia tomar o rumo e se tornar um país independente. Você pode ficar imaginando assim, Bahia é um país? Sim, a Bahia é 2 vezes maior que a França. Portanto, a Bahia podia sim ser um país independente do Brasil, mas a Bahia não quis. A Bahia quis então juntar-se a Dom Pedro I e fazer parte do grande Império Brasileiro. Entretanto, nessas lutas de independência, o Dom Pedro I perdeu uma região que hoje nós conhecemos como Uruguai, mas na época chamava Cisplatina. Cisplatina havia sido anexada ao Brasil em 1816 por Dom João VI e agora, aproveitando
os confrontos da independência, aproveitando as crises que o Império brasileiro estava passando, a Cisplatina, ela então vai conseguir a sua independência. Depois de tantas brigas e lutas entre Brasil e Argentina para quem dominaria essa área, finalmente há então a independência da Cisplatina com o nome de Uruguai, né? Com o nome de Uruguai Ocidental, Oriental. Bem, depois desses problemas da independência, aquieta-se então as coisas e agora era necessário que os países independentes reconhecessem a independência do Brasil. E o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Isso foi proveitoso para o Brasil no aspecto de Estados Unidos já estava começando a se tornar uma potência interessante nas Américas. Entretanto, claro que os Estados Unidos tinham interesse no Brasil. Depois dos Estados Unidos, o México também reconheceu, e então a Argentina e finalmente Portugal, mas não foi de graça. Portugal reconheceu a independência depois de receber do Brasil 2.000 libras, dinheiro que foi tomado emprestado da Inglaterra para pagar então a Portugal. Interessante. Interessante que Portugal devia à Inglaterra e o Brasil pagou a Portugal e esse dinheiro voltou para a mão da Inglaterra. Entretanto, o Brasil então se torna independente. Agora, havia necessidade de se traçar a organização administrativa do Brasil. Dom Pedro I era um imperador, um rei novo, pouca idade, e ele precisava então agora fazer esses atos administrativos, cercado de pessoas que eram a seu favor e também de pessoas que eram oponente à sua permanência no Brasil. Dom Pedro então teria que implantar no Brasil uma espécie de monarquia. E essa monarquia, aos olhos do povo brasileiro, deveria ser uma monarquia parlamentar, constitucional, ter uma constituição e o poder de Dom Pedro ser limitado. Então, houve a convocação da Assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, porque aqueles deputados que ali participaram, eles estavam ligados à questão da plantação de mandioca, eram latifundiários, e então ficou conhecido então como a Constituição da Mandioca. Quando esse documento da primeira Carta Constitucional chegou ao Brasil, chegou à mão de Dom Pedro I, Dom Pedro I então achou que ele iria ficar muito limitado e resolveu então fazer uma revisão. E essa revisão, ela passou um ano. Fechou-se o Congresso e em 24, Dom Pedro I aparece com a Constituição com algumas modificações, ou com modificações de forma essencial em questões básicas que não poderiam ser alteradas. Uma delas foi a questão do poder. Vivíamos, naquela época, a grande efervescência das revoluções na Europa. A Europa estava incendiada com as ideias iluministas, as ideias francesas de liberdade. Já havia as Américas experimentado isso com a independência dos Estados Unidos. E o Brasil, durante muito tempo, passou por algumas experiências de conhecimento dessas questões voltadas para a política liberal. Inclusive, tivemos aqui, durante o período do Brasil junto com Portugal, tivemos ainda o período da questão do ouro, em que Minas Gerais e Bahia tentaram, por meio de inconfidências, se tornarem independentes e proclamarem repúblicas. Entretanto, isso não aconteceu porque a repressão portuguesa foi muito dura. Agora, diante dessa situação, Dom Pedro I aparece com uma constituição totalmente diferente daquilo que já era esclarecido com respeito a um governo constitucional. Na realidade, o que Dom Pedro queria era
ser efetivamente um imperador absoluto. Ele não queria que o seu poder fosse questionado. Então, a diferença básica entre a Constituição de 1823 e a Constituição de 1824 está justamente nessas palavrinhas que nós vamos pontuar agora. A Constituição de 1823, se fosse de fato implantada no Brasil, ela teria sido promulgada. A palavra promulgada está relacionado a um documento que passa pelo poder legislativo e então é aceito em assembleia. Então, essa lei promulgada é uma lei que passou pelos trâmites normal, porque os deputados e senadores são responsáveis pela legislação do país. Então, isso seria promulgado, uma lei que ela vai pelas vias corretas do poder legislativo. Entretanto, quando Dom Pedro tomou a Constituição para si e fez as reformas, e volta com essa Constituição diferente, não só distribuindo os três poderes, mas encaixando ali um novo poder que ele criou, chamado Poder Moderador, Dom Pedro estava agora realizando um ato que podemos chamar de outorgação. Essa Constituição deixou de ser uma Constituição promulgada, passada pelo Poder Legislativo de forma correta, e veio então pelo Poder Executivo, diretamente do Imperador. Tudo que entendemos nessas duas palavrinhas, promulgado e outorgado, que são coisas totalmente opostas, é que Dom Pedro I queria, na verdade, um governo absoluto. E, de forma muito clara, ele estabeleceu ditatorialmente que a Constituição deveria ser como ele queria. Bem, uma vez resolvido o problema, porque Dom Pedro, ele usou de mão forte, ele até prendeu pessoas, inclusive José Bonifácio, que havia apoiado ele durante muito tempo na sua caminhada até chegar a ser imperador. E como Dom Pedro agiu de forma dura, agiu de fato como um rei absoluto, as questões se mantiveram sem muito questionamento, porque quem questionasse, na realidade, acabava sendo então complicado. Com isso, Dom Pedro I ele já começa o seu reinado no Brasil de forma equivocada, porque ele já começa usando o poder absoluto. Na divisão dos três poderes, como acontece com a divisão dos três poderes até hoje, o poder executivo então tinha o poder do imperador e abaixo dele os seus ministros. E então os presidentes de províncias. No poder judiciário, os juízes, em todos os seus níveis, até o nível supremo, da Corte Suprema, e o poder legislativo, os deputados, ali juntamente com o Senado, que era um cargo vitalício, só se saía com a morte. Resolvido então essas questões, precisava oficializar a religião do Brasil. A Igreja Católica estava presente de forma muito forte e ocorreu que, diante dessa situação, a Igreja Católica ela fez um pacto, ela fez então uma aliança com o Império de Dom Pedro, de tal forma que essa aliança recebe o nome de padroado, padroado régio. A Igreja ela aceitaria ser coordenada pelo Estado e o Estado custearia as despesas da Igreja. Com isso tudo aí organizado, então começa aquela pequena e conturbada trajetória do primeiro reinado. Logo de princípio, começaram então a aparecer revoltas. E essas revoltas que já vinham ocorrendo desde o tempo de Dom João, elas foram crescendo mais e mais. Podemos destacar a revolta em Pernambuco e também podemos destacar a Confederação do Equador. Todas estavam ligadas à questão da imprensa, que estava insatisfeito com Dom Pedro e que espalhavam coisas a seu respeito. E logo, Dom Pedro então procurou se livrar desses inimigos, sentenciando à morte. E dessa forma, chega então a concluir os seus primórdios no início da administração do primeiro reinado. Bem querido, bem querida, vamos continuar
no próximo vídeo.